E a PNL, ela tem uma curiosidade. A PNL, ela nos mostra nós por dentro. Ela nos ensina a conhecer melhor o nosso funcionamento. E se nós aprendemos o mínimo de como nós funcionamos do ponto de vista neurológico, fisiológico, a nossa vida ganha um novo rumo, ela ganha uma nova dimensão. O que nós percebemos hoje é que nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um tecido social onde as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo no dia a dia. Elas sofrem por ansiedade, elas sofrem por depressão, elas sofrem com o passado, elas carregam o passado, elas não conseguem se desvencilhar do passado, e elas com isso, elas têm um presente limitado, um presente que não possibilita que ela conquiste mais e mais resultados, porque ela se vê refém de um passado que muitas vezes criou inúmeros obstáculos para ela. E quando nós utilizamos a PNL, nós trazemos a PNL, nós podemos trabalhar a linha do tempo, nós podemos observar elementos do nosso passado e ir lá trabalhar a nossa linha do tempo para poder minimizar o efeito deste passado para que ele não nos atrapalhe na construção do nosso futuro aqui no presente. Basicamente, a PNL ela trabalha com um gerenciamento de como você gerencia os seus estados internos. Como você atravessa o seu dia, como você atravessa as suas manhãs, como você caminha em direção ao seu trabalho, como você estabelece as suas metas e se você estabelece quanto dessas metas são cumpridas. Quantas pessoas na virada do ano fazem inúmeras promessas de melhorar, de fazerem e que irão acontecer, ocorre que há algo dentro delas que logo na semana seguinte irá impedir que elas caminhem, que elas concretizem. E o que vai acontecer? Elas vão voltar para a normalidade da vida. E elas ficam inquietas. E muitas vezes elas sentem que elas são assim mesmo. Pronto. Elas sentem que são assim e elas aceitam. Aceitam que este é o jeito delas funcionarem. Elas nem param para pensar que elas podem fazer intervenções para que elas possam dilatar, expandir, melhorar as suas habilidades. A PNL ajuda você a melhorar a sua relação com o ambiente onde você trabalha, onde você se relaciona com a sua família. Ela ensina você a se movimentar com mais leveza nesses ambientes, mas também ela ensina você a mexer nos seus comportamentos, criar novos comportamentos, porque se nós queremos sair do nosso ponto A, de onde nós estamos hoje, em direção aos nossos objetivos, ao ponto B, nós precisamos entrar em um movimento estratégico. Muitas vezes o que ocorre é que nós estamos muito presos no ponto A, aqui, onde nós estamos hoje. Nós sabemos que nós queremos algo maior do que nós temos hoje. Inevitavelmente nós paramos no dia a dia e pensamos, eu poderia fazer mais. Eu gostaria de fazer mais, mas as pessoas muitas vezes não têm as ferramentas. Muitas vezes elas possuem uma crença que limita ela de acreditar que elas podem ir para esse outro nível, para esse ponto B. O que acontece então? Elas desistem. Elas simplesmente desistem e aí o que acontece? Elas entram no automatismo de repetir padrões, padrões e padrões todos os dias. A PNL está interessada em entender quais são esses padrões que estão perpetuando, repetidos na sua vida para poder quebrá-los e estabelecer novos padrões. Porque quando você muda os seus padrões, você consegue dilatar as suas capacidades. Você consegue dilatar e dinamizar as suas habilidades. Daí a importância de você compreender o seu sistema. A PNL de agora, de 2023, ela é uma PNL muito mais sistêmica. Quando ela nasceu em 1973, ela era uma PNL extremamente... Cadê o link da live? Não tem. Não tem link? Quando ela nasce em 1973, está no meu Instagram. Quando a PNL nasce em 1973, ela estava muito interessada em quê? Em entender como as pessoas faziam o que elas faziam. Então, o que aconteceu? Richard Bandler e John Grinder, que foram os precursores da PNL, o que eles fizeram? Eles
olharam para as pessoas de resultados excepcionais e modelaram. Então a modelagem foi o primeiro alicerce da PNL. Foi que como você faz o que você faz, como você alcança os objetivos que você alcança. Era isso que a PNL estava interessada lá atrás, em 1973. Só que ela veio progredindo, ela veio caminhando para um lado mais sistêmico, onde hoje ela está mais interessada em saber como você funciona como um todo, como todo o seu sistema funciona. Poucas pessoas param para lidar com a questão sistêmica delas mesmas. Elas sabem que elas sofrem, elas sabem que elas têm dores, elas sabem que elas possuem tristezas, ansiedades, depressão, só que elas não param para poder pensar como que isso é construído de forma engenhosa. Possuímos toda uma engenharia interna. Possuímos toda uma engenharia que nos coloca em movimento. Novamente, o problema é que essa engenharia nem sempre é por nós considerada. E aí a gente faz o quê? Caminha por aqui de forma automatizada, com hábitos, rotinas, acreditando que é somente isso. Caímos em ansiedade, caímos em frustração, caímos em decepção e muitas vezes desistimos. É muito fácil desistir. Quer ver um exemplo? É muito fácil você dizer, eu não consigo mudar. Quando alguém diz isso, é porque a pessoa desistiu. Nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, o que mais eu ouço as pessoas dizerem, um exemplo, nos meus treinamentos de vendas, usamos muito a PNL em vendas. Para quê? Para melhorar a persuasão, para melhorar a comunicação interna, como você conversa com você mesmo, e para melhorar questões de rejeição, de obstáculos, de objeções. Aí eu sempre pergunto nos meus treinamentos, qual é o seu maior desafio hoje em vendas? As pessoas dizem, é ter que ir em direção a um novo cliente, é ter que apresentar a minha proposta e ser rejeitado. Portanto, nós vemos que o elemento rejeição é muito poderoso na vida de todos nós. Somos seres extremamente emocionais. Possuímos todo um cérebro, um sistema frontal, um córtex neofrontal extremamente sofisticado, intelectualmente sofisticado, que nos conduz por aqui com muita força, mas também possuímos um segundo cérebro, que é o cérebro emocional, nosso sistema límbico. Somos seres extremamente emocionais. Ocorre que quando você não sabe lidar com as suas emoções, o que você irá fazer? Você irá buscar pegar suas emoções, aqui o seu segundo cérebro, e o seu sistema, o seu córtex, né? Esse cérebro, aqui essa parte superior, esse córtex, a parte frontal, que é a parte executiva, onde você executa tudo, é com essa parte frontal, você irá suprimir as suas emoções, acreditando que com isso, com o seu intelecto, com o seu raciocínio, com a sua capacidade de falar, com a sua capacidade de argumentar, de gritar, você acredita que é o suficiente para que você obtenha resultados. A gente sabe muito bem que isso não funciona. Nós sabemos muito bem que isso não irá funcionar no médio para o longo prazo. Por quê? Porque na medida que você não respeita as suas emoções, na medida que você não observa as suas emoções, e quando eu digo respeitar as emoções e observar as emoções, é no sentido de você silenciar a si mesmo, fechando os seus olhos e honrando a sua estrutura. Nós deixamos muitas vezes de honrar a nossa estrutura, o nosso sistema, em detrimento do externo. Há uma técnica que eu ensino que é, se você quer crescer, você precisa criar percepção para depois você ganhar expressão. O que nós temos aqui hoje, no dia a dia? Pessoas querendo ganhar expressão, permitindo que as suas habilidades, permitindo que os seus comportamentos, permitindo que as suas crenças naveguem pelo mundo, porém, com qual percepção? Com qual força? É o que nós vemos? Pessoas truculentas, pessoas doentes, pessoas que acreditam que simplesmente por falar bem, simplesmente por defender o seu ponto de vista com muita força, ele está
ganhando o jogo. Nós sabemos que se você não cria percepção, e esse criar percepção diz respeito a você harmonizar as suas mentes. Você possui uma mente consciente e uma mente inconsciente. A PNL está muito interessada em compreender como que você organiza a sua mente inconsciente para que ela venha organizando a sua mente consciente. Então, falar de mente consciente, falar de mente inconsciente, falar de consciência que está atrás dessas duas mentes, a consciência é o que essa PNL agora sistêmica está interessada. Porque quando você compreende que você é muito mais do que um corpo, é muito mais do que um cérebro, é muito mais do que uma mente, pensamentos, emoções, você é muito mais do que isso, você recua um passo, recua alguns passos para que você observe você a partir deste elemento da consciência, você começa a organizar suas faculdades. Você começa a organizar o seu jogo e você começa com isso ter mais maestria. Eu separei aqui do meu livro, O Vendedor Genial, 3 insights. Vou ler o primeiro para vocês. Quais os limites que você tem criado para a sua vida? O que está impedindo você de alcançar seus melhores resultados? Você cresce acreditando em limites. E aí vem alguém e deixa uma pegada na lua. O que eu quero dizer com isso? Os limites que você possui, os limites que você tem hoje, são os limites que você criou. Portanto, a autorresponsabilidade é um elemento. A autorresponsabilidade é o primeiro passo para que você possa começar a navegar com força, com maestria, com gentileza. É a autorresponsabilidade. Saber que os limites que você está tendo hoje, os resultados que você possui hoje, são responsabilidade sua. Autorresponsabilização. Autorresponsabilidade. Quando você entende isso, você não transfere o bastão. Você não culpa terceiros. Você para e pensa. E pensa e age em conformidade com os seus valores. A PNL também está interessada em saber como você hierarquiza, organiza os seus valores internos. Quantas pessoas param para falar e pensar sobre valores? Quando nós perguntamos isso em treinamentos, em mentorias, eu pergunto, quais são os seus valores? Me diga 3 dos seus principais valores. As pessoas falam de imediato. Deus, família, trabalho. Perfeito, são valores. Ocorre que existem mais valores, que nós precisamos, de forma intencional, caminhar em direção a eles para um lapidar, para uma construção. Integridade, ser verdadeiro, ser ético, ser generoso, buscar segurança, ter segurança, são valores. Então, a importância de a PNL vem e ela faz contigo o seguinte, uma curadoria. Ela vai buscar fazer com que você busque organizar na sua vida os seus valores. Porque quando você tem os seus valores de uma forma mais clara, você se norteia por eles. Por exemplo, Deus. Deus é um valor para muitas pessoas. E as pessoas, se esse valor estiver muito claro na vida das pessoas, ela vai nortear a vida dela em base neste valor. Valor família. É um valor óbvio. As pessoas querem ter a família como seu valor. Ocorre que somente esses 3 valores que eu disse para vocês, que são os que as pessoas mais evidenciam quando elas estão nos meus treinamentos, na minha mentoria, não que eles não sejam suficientes. O que ocorre é que você precisa trazer mais valor para a sua vida, mais valores, para que você possa, com isso, se tornar mais robusto nas suas decisões. A inteligência emocional hoje ela se torna extremamente necessária neste momento que nós caminhamos dentro desse tecido social extremamente conturbado, extremamente caótico, onde as pessoas estão vivendo momentos de depressão, cada dia mais e mais, índice de suicídio, enfim, as pessoas estão perdendo o controle. As pessoas estão perdendo o controle das suas emoções. O nosso sistema límbico, a nossa amígdala cerebral, que está bem aqui nessa região, ela é responsável por domar, por organizar toda essa nossa atenção. Nós estamos com a atenção desenfreada, nós estamos acelerados,
Nós caminhamos para uma sociedade extremamente acelerada e nos vangloriamos desse modelo de sociedade acelerada, e aí você não faz o que é mais importante para que você possa se tornar rígido nas suas decisões, nos seus comportamentos, nas suas conquistas, que é voltar-se para o seu interior. Ok? Nós falávamos agora há pouco de eu volto para o meu interior para construir percepção, para poder avançar aqui fora e construir os meus projetos, construir os meus negócios, construir os meus sonhos. As pessoas estão atrás dos seus sonhos apenas e sem a construção deste elemento fundamental, que é você criar percepção. Voltar-se para o seu interior. Voltar-se para o seu interior. A PNL se preocupa muito com como você se movimenta no seu ambiente, como você lida com o seu ambiente. As pessoas dizem muitas vezes, preciso mudar de emprego, porque aqui não está bem para mim. Quando ela fala isso, ela está sintonizando para mim que ela está focada no ambiente. Ela acredita que se ela mexer no ambiente, que se ela mudar de emprego, que se ela mudar de cidade, que se ela mudar de mesa, enfim, qualquer que seja a mudança que ela faz, ela vai ter mudança significativa. E é claro que essa mudança ela é muito rasteira, ela é muito básica. Aí a PNL mostra como você pode mexer nas suas habilidades de ambiente. Muitas vezes, de fato, você não está apto para aquele ambiente, você não está apto para poder fazer uma boa gestão das suas habilidades naquele ambiente, e você precisa, de fato, ser remanejado, você precisa sair desse local, ir para um outro ambiente de trabalho, tudo bem, ok. Ocorre que se você não considerar o degrau de cima, que é o degrau que diz do seu comportamento, quais são os seus comportamentos? Os seus comportamentos eles impactam no seu ambiente. Então nós precisamos mexer também no seu comportamento. Quais são os seus comportamentos? E sabemos que os nossos comportamentos estão ligados novamente em outra habilidade. Qual é? De capacidade e habilidade. Quais são suas capacidades? Quais são suas habilidades para ter comportamentos e fazer uma boa gestão do seu ambiente? Mas o fundamental é que você suba mais um degrau e vá na crença. É a crença que limita você. É a crença que você construiu desde a sua tenra infância que vem atrapalhando ou ajudando você. Já percebeu aquela pessoa que tudo que ela faz com muita leveza, rapidez, e ela avança e você fala, cara, mas por que é tão fácil para ela? E para mim não é. Porque ela possui um conjunto de crenças que foi criado, que ela mesma veio criando de forma, através da sua infância, o convívio com seus pais, o convívio social, religioso, escola, ela formou um conjunto de crenças. O exemplo mais típico que eu digo sempre é o seguinte: quando você tem 4 anos de idade, 5 anos de idade, você precisa atravessar uma rua e você precisa fazer o que então? Pegar na mão de alguém, de um adulto. De preferência sua mãe, seu pai, essa pessoa atravessa com você a rua. Ok? Por quê? A sua crença não permitia que você atravessasse sozinho, você não conseguia lidar isso. Chega um momento em que você não precisa mais atravessar a rua sozinha, com um acompanhante. O que você faz? Você faz isso sozinho. Por quê? Porque você atualizou uma crença. Ocorre que nós possuímos hoje, rodando nesse drive aqui, inúmeras crenças que não foram atualizadas. Crenças de merecimento, eu não mereço. Crenças de possibilidade, eu não posso. Ele pode, é até possível, mas não para mim. Crenças de capacidade, do tipo, é capaz de ser feito esse trabalho, mas não por mim. Portanto, nós criamos os nossos próprios limites. E a PNL vem buscando abrir essa caixa de Pandora, vem buscando abrir essa caixa para que você possa ver as suas crenças, você fazer uma curadoria das suas crenças e dizer, cara, essa crença eu não preciso mais dela, eu vou atualizá-la. Você pode estar muito preso ao seu passado hoje. Na verdade, todos nós estamos muito presos ao nosso passado. Em PNL nós falamos que em PNL nós trabalhamos a linha do tempo. Linha do tempo. Passado, futuro. Eu posso te afirmar o seguinte: o seu passado está impactando no seu futuro. É quase quântico isso, tá? Mas dá para compreender. É o seguinte: o seu passado ele passa pelo seu presente hoje e já está impactando o seu futuro lá na frente. Ou seja, se você não mexer no seu passado, se você não mexer no registro lá atrás, se você não minimizar alguns efeitos do seu passado, esse passado vai atravessando pelo seu presente, vai impactando o seu presente e já vai reverberando no futuro. Quer ver um exemplo? Quando chove, tem alguma geada,
sei lá, teve uma geada em Mato Grosso, tem lá soja. Teve uma geada há 3 meses atrás. O que os economistas falam? A geada que aconteceu há 3 meses atrás já reflete no dia a dia e já vai impactar a economia daqui a 6 meses. Não é assim que a gente ouve os economistas falarem? Algo que aconteceu lá atrás já está impactando aqui no meu presente e vai reverberar no meu futuro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você estiver vivendo o passado não trabalhado, se você não estiver buscando ressignificar questões do seu passado, você vai perpetuar padrões que irão fazer com que você faça hoje o que você fez ontem e vai fazer você fazer amanhã o que você fez hoje. Daí você terá um futuro previsível. Um futuro previsível. E na minha opinião, não existe pior futuro do que um futuro previsível, pois o melhor futuro é o futuro criado. Aquele que você pode criar agora. Que você pode fechar os olhos, que é uma ferramenta da PNL, e você pode visualizar. E você visualiza, você cria os cenários, você cria os contextos, depois depois de visualizar, você busca fazer uma ponte ao futuro. Nós falamos muito de ponte ao futuro. O que é uma ponte ao futuro do ponto de vista prático? É você pegar a pessoa de pé, você faz uma sala, nós colocamos ali uma faixa aí colocamos ali uma folha de 6 meses, 3 meses, 9 meses, nós mapeamos o futuro da pessoa ali, para que ela possa ir, pisar ali 3 meses e sentir como é que ela vai estar daqui 3 meses. Quando nós fazemos isso, nós estamos ensinando o cérebro a criar novas configurações, rodar novas sinapses, a construir novos caminhos, e você vai moldando novos conjuntos de comportamento. Então você leva a pessoa a fazer uma ponte ao futuro, um ensaio mental. Pilotos de avião fazem isso o tempo todo. Eles entram, eles já sabem pilotar, eles já tem mais de 2, 3, 4 mil horas de voo, mas a cada 6 meses, a cada 9 meses, eles têm que voltar para uma sala, um simulador, para poder pilotar o avião novamente, para ensaiar. E nós não fazemos isso. Nós não ensaiamos o nosso futuro. Nós não planejamos o nosso futuro. Nós temos uma ferramenta chamada BFO, Boa Formulação de Objetivos. Nós usamos essa ferramenta para poder ensinar as pessoas a construir cenários futuros, e não só isso, a vivenciá-los aqui no agora. Quando você faz isso, utilizando essa ferramenta da PNL, a BFO, o ensaio mental, você está ensinando o seu cérebro. Porque para o cérebro não existe futuro, não existe passado, ok? Não existe. Isso só existe, essa é uma ficção que nós criamos, mas para o cérebro não existe isso. Daí nós podemos usar dessa oportunidade para poder fazer o quê? Ensaiar os nossos contextos, os nossos recortes sociais, com quem queremos estar, onde gostaríamos de viajar, com as pessoas que gostaríamos de conversar. A gente ensina isso muito para vendedor, que tem que participar de uma reunião, que tem que ir a uma reunião que seria extremamente tensa. Nós ensinamos a ele a já estar na reunião, a criar todos os conjuntos de falas, primeira pessoa, segunda pessoa, ele se coloca em várias posições para poder construir segurança, robustez, persuasão e, acima de tudo, força. Força para entrar em ação. Muitas pessoas hoje não estão entrando em ação. Sair de casa, ir para o trabalho, voltar, isso muitas vezes não é considerado como entrar em ação. Isso é considerado como rotina, repetir padrões. Se esses padrões que você está realizando estão levando você para onde você quer, parabéns. Ocorre que muitas vezes esses padrões estão traumatizados. Esses padrões estão com problemas. E nós precisamos intervir com a PNL. Nós precisamos colocar algumas ferramentas da PNL. Nós dizemos sempre o seguinte: a PNL é uma caixa de ferramentas. Ela não é terapia, ok? Ela não é terapêutica, ela não é mística, ela é uma caixa de ferramentas que ensina você a fazer o que você não faz, que é usar o seu cérebro. Brincamos muito, inclusive, dizendo o seguinte, que nós nascemos e não nos foi dado o manual do proprietário.
Você ganha um iPhone, ganha um Samsung, ganha um celular, enfim, ganha um produto eletrônico. Quantos aqui leem o manual de instrução do proprietário? Claro que não. Você simplesmente pega, abre, olha um pouquinho e joga fora. Aí eu te pergunto, este manual que fala sobre este cérebro, você já leu? Você conhece o básico do seu cérebro? Você conhece o mínimo do seu cérebro? Você sabia que quando você faz isso aqui, ó, muda sua postura e respira, o simples fato de você mudar a sua fisiologia, você enviou um comando para o cérebro que está tudo bem. Agora, quando você faz isso, se coloca numa condição de prostrado, você de novo está enviando um comando para o seu sistema nervoso central, periférico, para todo o seu sistema, dizer que as coisas não estão indo bem. Portanto, muitas vezes, o simples fato de você respirar melhor, mudar a sua fisiologia, você muda o seu padrão mental. PNL gosta de mudar estados internos. PNL adora mudar o estado interno. Estou triste, de repente eu não estou mais triste. Por quê? Eu sei como instalar uma âncora, eu sei como disparar uma âncora, que é uma das ferramentas mais intrigantes, mais sofisticadas e, por que não dizer, mais poderosas da PNL. Uma âncora. Quando você ouve uma sirene, você entra em alerta. Isso é uma âncora. Quando você vai passar um semáforo, tem lá sinal vermelho e verde. Aquilo é uma âncora, sinalizando o quê? Para que você adquira, para que você entregue um comportamento. Então nós podemos instalar âncoras para entrarmos em um estado de força. PNL não fala que você precisa ser feliz o tempo todo. PNL não fala que você precisa ser persuasivo o tempo todo. PNL não fala que você precisa não ser tímido o tempo todo, mas a PNL fala que você precisa escolher quando você quer ser persuasivo. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida. Quando? No meu conjunto, no meu momento, no meu local de... Às vezes eu estou mais aqui na minha casa, eu estou mais quieto. Mas quando eu quero entrar em um estado de persuasão, quando eu quero entrar em um estado de vendas, eu preciso ativar recursos dentro de mim. E é uma coisa que a PNL faz bastante. Ajuda você a construir recursos que você muitas vezes nem sabe que possui, já possui. Essa é a grande notícia, boa nova. Você já possui recursos dentro de você. Você já fez coisas lá atrás que você lembra, nossa, de fato eu fiz isso. Pois é, a PNL, o que ela quer fazer? É ensinar você a trazer de volta esses recursos, melhorar ainda mais, potencializar ainda mais e fazer você usá-lo no seu dia a dia. Eu sempre digo para os vendedores que treinam comigo, vendedor só pode ser tímido a partir das 19 horas. Durante o dia ele tem que ser persuasivo, ele tem que ser arrojado, tem que saber estabelecer uma comunicação congruente, fluida. Ele pode ser tímido, mas só após as 19 horas. Ou seja, você pode escolher o estado que você quer estar. A pergunta é, qual estado que você quer estar? No dia a dia, em qual estado que você mais fica? É um estado de depressão, tristeza, melancolia, frustração, inquietação, dúvida? Qual é o seu estado predominante? Procure saber qual é o seu estado que predomina no seu dia a dia. É de dúvida? É de inquietação? É de uma autoimagem um pouco fragilizada? De uma autoimagem um pouco frágil? Percebe? A autoimagem que nós possuímos, ela diz respeito à qualidade dos filmes que você roda aqui dentro. São as submodalidades. É um conceito extremamente complexo da PNL, mas que quando você compreende o que é uma submodalidade, você começa a virar o jogo. Começa a ganhar o jogo. Por quê? Você compreende que você está o tempo todo rodando um filme dentro de você. Não só isso, você está o tempo todo criando diálogos internos, mensagens muitas vezes enganosas, dizendo que você não pode, não consegue, não merece. Né? Nós vivemos hoje em uma sociedade, Brasil, em que o modelo de culpa ele é muito grande. Ele é muito grande para a mãe que vai com o filho para o shopping center e muitas vezes não consegue comprar ali um presente para ele, uma lembrancinha, culpa.
Nós temos um modelo de culpa onde você, simplesmente por não conseguir entregar um resultado para sua família, para o seu filho, no seu trabalho, você vai empilhando culpa. Vai empilhando culpa. Ocorre que você faz isso de forma tão sutil, tão automático, tão invisível, que você nem percebe. Se você parar hoje para pensar, fechar seus olhos, dedicar que seja 5 minutos para poder investigar quais são as culpas que você está carregando, provavelmente você vai levantar extremamente cansado. Extremamente cansado. Daí a importância de você assumir o controle. Vou ler mais um insight do meu livro para você. O que você está atraindo para a sua vida? O padrão de vida que você está vivendo está diretamente relacionado ao pensamento que você cria todos os dias. Dessa forma, não é difícil entender porque muitos vivem uma vida não sustentável. Há muito resíduo tóxico obstruindo o fluxo de vida. Criaturas psíquicas que nós mesmos criamos. Use o seu corpo, olha aí, use sua voz, use todo o seu ser e construa o seu destino. Determine que você se sairá bem. Tenha uma atitude yes. Esse é o insight 77 do meu livro, Vendedor Genial. Tenha uma atitude yes. Do tipo, vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Ainda que eu não possua os recursos, ainda que eu não compreenda como está acontecendo, ainda assim, eu creio que vai acontecer. Nós somos pessoas extremamente sofisticadas quando diz respeito a criar limites internos. Somos mestres para isso. Criamos muitos limites internos e com isso nós vamos invalidando e não honrando a nossa própria história. Nós dificultamos a nossa biografia. Nós precisamos facilitar a nossa biografia. A PNL ela tem conjunto de ferramentas para ajudar você a fazer a virada. Queria saber de vocês aí, eu estou falando muito, e às vezes eu falo muito mesmo. Queria saber de vocês se tem alguma dúvida, se vocês querem saber algo mais sobre a PNL, se a gente pode continuar. Ok, bora continuar. Falamos sobre a necessidade de nós aprendermos a usar melhor nosso cérebro, nosso sistema límbico, nosso tronco encefálico, nosso sistema nervoso, a como respirar melhor, a como nos respeitar mais. Nós precisamos nos respeitar mais. Pode ser que você esteja caminhando aí no seu dia a dia, na velocidade dos acontecimentos, na velocidade das cobranças, que não são poucas, para quem está no mercado de trabalho, para quem tem que todos os dias cumprir rotinas, as cobranças são muito grandes. E aí sobra muito pouco tempo para que você dedique tempo ao que é mais importante, você construir habilidades. Você construir novas habilidades para que você possa com isso gerar novos comportamentos, para que você possa com isso melhorar as suas relações e os seus movimentos no seu ambiente. Pessoas estão caminhando por aí, eu entro no metrô às vezes, e no metrô é um dos lugares que mais facilmente você consegue ver a tristeza das pessoas. Aquela pessoa que levantou 4 da manhã, 5 da manhã, pegou o metrô, muitas vezes nem conseguiu tomar um banho e já está indo para o trabalho. Essa pessoa, se você pensar bem, essa pessoa ela está usando muito pouco os seus recursos internos. Ela está desenvolvendo muito pouco os seus recursos internos. Por quê? Porque não foi apresentado a ela ferramentas. Ela tem um arcabouço muito pequeno de ferramentas. Daí nós falamos em PNL. Temos uma caixa de ferramenta. O que você quer? Você quer deixar de ser tímido? O que você quer? Você quer ter mais clareza de para onde você está indo? O que você quer? Você quer conhecer o seu propósito maior? O que eu estou fazendo aqui? O que você quer? Mexer nas suas crenças? Conhecer as suas crenças? Identificar quais são as crenças que podem permanecer na sua vida e aquelas que você quer atualizar? Então é isso. A PNL vem mostrando para você, ela vem
trabalhando, ela não foi criada em 73. Em 73 houve o quê? Houve uma sistematização de inúmeras ferramentas, inclusive a hipnose clínica, foi um ajuntamento de ferramentas que funcionavam. Richard Bandler e John Grinder foram felizes em saber organizar todas essas ferramentas. Então, quando você pratica a PNL, você aplica a PNL na sua vida, no seu dia a dia, você não precisa aplicar todas as ferramentas. Muitas vezes você simplesmente precisa fazer o seguinte: gerenciar o seu estado interno, gerenciar suas emoções. É possível gerenciar suas emoções quando você respira, conta até 3, você está gerenciando suas emoções. É claro que você pode fazer muito mais do que isso, mas para que você saia do pico dessa atividade desenfreada da amígdala cerebral, você simplesmente contando até 3, respirando, você pode tomar uma decisão muito melhor em relação ao seu filho, seus filhos, em relação ao seu chefe, em relação ao seu subordinado. Simplesmente você contando até 3, respirando, permitindo que essa amígdala cesse, permitindo que essa amígdala saia do controle, porque se ela entra no controle, você perde o jogo. Sabe aquela situação em que a pessoa fala: nossa, quando eu vi, eu já tinha feito, quando eu vi, já tinha falado, quando eu vi, enfim, percebe? Nós podemos domar essa amígdala, nós podemos fazer exercícios de neuroplasticidade para que essa amígdala seja domada. Existem muitos exercícios para que a gente possa fazer isso. Uma coisa que eu sugiro bastante para as pessoas fazerem, para elas criarem novos mapas cerebrais, muito simples. Um exercício que inicialmente ele é extremamente angustiante, mas depois que você faz pela primeira vez, faz 2, faz 3 vezes, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa mais confiante para poder saber que o seu cérebro ele está sob o seu comando e não o contrário. Não é o seu cérebro que comanda você, é você quem comanda seu cérebro. O exercício é o seguinte: experimenta. Quando você estiver entrando na sua casa, qualquer que seja o horário, antes de você abrir a porta, você fecha os olhos. E a partir de então, você faz todo o percurso que você iria fazer, todo ele. Seja ir para a cozinha, seja ir para o seu quarto, de olhos fechados. Na primeira vez que você faz isso, é extremamente desconfortável. Por quê? O cérebro está acostumado a um padrão. O cérebro está acostumado, no automatismo, a entregar tudo para você pronto. Quando você diz a ele: não, agora o jogo é outro. O jogo é outro, nós vamos fazer diferente. Você vai perceber que você vai conseguir. Vai conseguir. A coisa mais desafiadora é quando você precisa, e é um exercício que a gente propõe para os nossos mentorados, é você ir para o banho. E tomar o banho. Fazer tudo que você tem que fazer. Inclusive, se você for homem, fazer a barba de olhos fechados. Parece ser uma brincadeira, mas quando você faz isso, você está criando novos mapas. Você está ampliando o seu cérebro. Você está ampliando as suas capacidades. Você está dando novas habilidades para ele. Para que, quando ele estiver em contextos diferentes, em momentos diferentes, em recortes sociais de trabalho diferentes, ele vai poder saber lidar com essa situação de forma diferente. Ainda que seja uma habilidade que você constrói aqui, andando no escuro, mas quando você vai lá fora, essa habilidade vai ser emprestada para você se tornar, muitas vezes, mais persuasivo, muitas vezes mais comunicativo, muitas vezes mais intuitivo. Nós precisamos ser mais intuitivos na tomada de decisão. Muitas vezes, sabe aquele feeling? Você não sabe por quê, mas você sabe. Algo dentro de você, e algo dentro de você é a sua intuição. Então você precisa permitir que essa intuição ela se manifeste. Você precisa deixar de acreditar que você é essencialmente racional. Eu ouço muito isso. Tem um amigo meu que ele é um cara extremamente forte no que diz respeito a conversar, a dialogar, a debater. E ele se vangloria muito desse aspecto, desse intelecto que ele possui, dessa capacidade rápida de raciocinar, de falar, de pensar. Eu digo, lê do engano da sua parte. Porque debaixo de toda essa força aí, há muitas vezes uma criança mal trabalhada. Porque, queira ou não, nós caminhamos em rumo à nossa vida adulta, trazendo as nossas crianças.
Nós caminhamos para a nossa vida adulta. Nós hoje estamos aqui, adultos, performando, mas nós carregamos as nossas crianças. Quais crianças? Uma criança birrenta, uma criança mimada, uma criança machucada, uma criança traumatizada, uma criança que foi abandonada. E aí? Ou a gente pode dizer que na medida que você cresce, ganha maioridade, você supera tudo. Claro que não. Nós estamos aqui hoje, mas nós carregamos aí a nossa história. Quando nós trabalhamos a linha do tempo, tem um livro muito interessante, que é de um americano, também da PNL, que é a terapia da linha do tempo. Isso é fantástico, você trabalhar a sua linha do tempo. É você caminhar, visitando o seu passado, de uma forma muito assistida, para que você não vá lá sozinho e volte muitas vezes até pior do que você foi, porque você vai para eventos muitas vezes traumáticos. Mas a intenção aqui da terapia da linha do tempo é ensinar você a usar o seu cérebro para trabalhar aquele conjunto de informação, aquele registro que houve lá atrás, que muitas vezes causou um trauma, para que você possa melhorar aquele registro, não apagar. Não tem como apagar o passado, mas tem como minimizar os efeitos do passado. E é isso que muitas vezes nós buscamos em PNL, na terapia da linha do tempo, é minimizar os efeitos do passado. Porque, conforme eu disse agora há pouco, lembra da geada lá atrás? Há 3 meses fez uma geada. Então o passado, ele passa pelo seu presente, já impactando e vai reverberar no futuro e criando um futuro previsível. Pessoal, estou falando muito, não sei nem que horas são, mas é isso. Esse é o mini treinamento de PNL. É uma degustação, para você saber quais são as possibilidades em PNL. Eu já estou em PNL há 9 anos, eu sou Master Practitioner, sou certificado pelo próprio Richard Bandler, então eu gosto muito de falar de PNL, eu gosto muito de aplicar PNL para nas pessoas, e gosto de aplicar em mim a PNL. Eu posso dizer que, do ponto de vista prático, a PNL mudou muito a minha vida, no que diz respeito a foco, no que diz respeito a estabelecimento de metas, no que diz respeito a ser mais congruente. E é muito importante que você entenda o quão importante é você ser uma pessoa congruente. Congruente. E congruência diz respeito ao seguinte. A congruência diz respeito a que você tem que aprender a pensar, sentir e realizar em uma fina sintonia. Em uma fina sintonia, para que você possa, com isso, estar em harmonia. Daqui para frente, de agora para frente, 2023, você precisa compreender que você é muito mais do que um cérebro. Que você é muito mais do que um corpo. Você é um ser sistêmico. Há muita inteligência neste corpo. Há muita inteligência passando por você. Quando você se dá conta disso, quando você se dá conta da inteligência que há em você, você começa a assumir alguns controles. Você começa a assumir alguns controles. Controles emocionais, controles de padrões que estão de forma rangente, perpetuando hábitos, perpetuando resultados. Então, quando você compreende que você é um sistema, e aqui não há nada de mística, aqui não há nada de esotérico, simplesmente um sistema. Você é um sistema extremamente sofisticado, e quando você entende que você, mudando de posição, postura, mudando a forma como você respira, mudando a forma como você pega os filmes, né? Em PNL nós trabalhamos muito com as submodalidades, que é os filmes que você está rodando. Quando você mexe com esses filmes, no que diz respeito à velocidade, à luminosidade, a cores, porque você não entendeu ainda que quando você pensa em imagens. Por que nós não entendemos isso ainda? Porque é automático. Você não para pensar que você pensa em imagem. Mas na medida que você se torna consciente que todo o seu pensamento é um processo de imagens, você vai querer entender melhor essas imagens.
Muitas vezes uma tristeza que você vive acalentando, uma tristeza que você vive alimentando, nada mais é do que uma imagem que está muito próxima a você aqui. Então, quando nós ensinamos a pessoa a afastar essa imagem, torná-la mais opaca, sem cor, essa pessoa, ela muda as sensações dela. As sensações mudam. Sempre que nós perguntamos para a pessoa, o que você está sentindo? Eu estou sentindo uma ansiedade. Aí eu pergunto, onde? Essa é uma pergunta que muitas vezes provoca uma certa inquietação. Mas como? Onde você sente a sua ansiedade? A pessoa vai parar para pensar, ela fala, é aqui, mais ou menos aqui. Você percebe que todas as suas sensações, elas desembocam no seu corpo, em especial aqui nessa região. Então o que nós fazemos? Nós fazemos um exercício com a pessoa. Como é que está essa sensação? A pessoa fala, ela está meio me apertando. Ela faz isso. Aí a gente fala o seguinte, então faz o seguinte, libera, solta, vamos lá, vamos fazer o sentido contrário. A gente vai fazer uma série de exercícios, por quê? Porque as sensações, todo o seu sentimento, ele precisa desembocar no seu corpo. Suas emoções não. Suas emoções elas ficam um pouco ali, aqui nessa parte cognitiva, mas seus sentimentos, ele desemboca aqui, tristeza, desemboca aqui. Então as pessoas que vivem muito tristes, elas vivem muito encolhidas. Então nós em PNL ajudamos as pessoas a melhorar a sua postura, porque nós acreditamos que se nós mexermos no físico, nós mexemos na mente. É bom você já começar da mente para baixo, mas muitas vezes a pessoa está com tanta dificuldade em recrutar recursos que você só fala assim, levanta, fica de pé. Dizem que quando você liga lá ligava, né, lá no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntaram é o seguinte, como você está agora? A pessoa está lá naquele processo de quase, né, tirar a sua própria vida. As pessoas eles perguntavam, o instrutor, como você está sentado agora? A pessoa fala assim, levanta e olha para cima. Levanta e olha para cima. Quando a pessoa faz isso, ela muda de estado. Instantaneamente, ela muda de estado. Ela sai daquele estado de baixa performance, onde ela muitas vezes poderia tomar uma decisão irreversível. Então nós precisamos mexer. A PNL ensina você a mexer com o seu corpo, para que você se torne uma pessoa muito mais feliz com o seu corpo. Muitas vezes as pessoas estão sobrepeso, estão infelizes com o seu corpo. Muitas vezes as pessoas estão abaixo do peso, elas estão infelizes no seu corpo. E nós queremos em PNL ensinar as pessoas a estarem felizes com o que elas têm hoje, para que na medida do possível ela implemente recursos para melhorar e fazer os ajustes necessários, seja perder peso, seja aumentar peso, não importa, mas você precisa estar bem com o seu corpo hoje. Sabe, os pneuzinhos, aquela dificuldade, enfim, aquele sobrepeso. Esteja bem com você. Esse é o primeiro passo. Generosidade e gratidão com você mesmo. O ser mais importante sobre este planeta. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, mas eu digo, a pessoa mais importante neste planeta sou eu. Porque é quando eu aprendo a ser bom comigo mesmo que eu me torno generoso para aqueles que estão próximos, né, a mim, e eu posso ser bom para eles, eu posso contribuir para eles. Muitas vezes nós nos doamos muito para as pessoas sem estarmos prontos para isso. Sabe o elemento, aquela figura do avião que você precisa colocar máscara em você primeiro? E depois você coloca na pessoa que está ao seu lado, a criança, nunca o contrário. Você tenta acudir o seu filho que está aqui, ou a pessoa, e você acaba desmaiando. Cuide da sua vida. Muitas vezes eu digo isso e às vezes eu sou um pouco mal interpretado porque as pessoas acham que eu estou sendo um pouco insolente. Mas a verdade é o seguinte, cuide da sua vida. Cuide do seu cérebro. Aprenda a usar o seu cérebro. Se você aprender o básico do seu cérebro, o mínimo do seu cérebro, eu te garanto que ele não mais vai usar você. E ele está usando você. E mais, você não é o seu cérebro. Da mesma forma que você não é a sua mão, você não é o seu corpo, você não é o seu cérebro. Você é um ser extremamente sofisticado. Você possui uma essência, uma consciência, e é essa consciência que deve governar. Sabe, a situação em que o ego está tomando conta tamanha de você que você não consegue ver nada além do seu ego. Até que um dia
você descobre que você tem uma doença terminal. Nesse momento, o que acontece? A sua consciência muda o eixo do ego e transfere para outro local. Você não se preocupa mais com você. Você vai querer reparar coisas, visitar pessoas, sua vida muda. Portanto, você precisa compreender que você não é o seu ego também. Você é a sua consciência. E nessa PNL sistêmica, o convite é para você subir um degrau a mais e caminhar para esse nível de consciência. Porque quando você está gerenciando e gestando a sua vida, os seus afazeres, a partir da sua consciência, você tem uma mente consciente, uma mente inconsciente, e atrás dessas duas mentes tem a sua consciência. Ela deve governar esses dois elementos aqui. E é o que muitas vezes não está acontecendo. Você está sendo governado pelas suas emoções, pela sua razão, você fica titubeando. Uma hora você está bem emocionalmente, aí chove, fecha o tempo, a depressão, a tristeza, a ansiedade cai. PNL te ajuda a lidar com a ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que você pegar o futuro e trazer para o presente. Não é isso? A culpa é você pegar o passado e trazer para o presente. E quando você entende que não existe passado e futuro para o cérebro, que ele é apenas uma criação, é uma ficção, quando você entende que isso tudo é uma ficção, esse tempo, você consegue dominar sobre a sua ansiedade. Como? Mexendo no seu corpo, respirando melhor. Eu mesmo, particularmente, quando eu entro no avião, sempre preciso fazer várias técnicas para poder dormir. Mas antes não era assim. Antes eu precisava tomar vários remédios para poder dormir. Hoje eu uso técnicas que são técnicas sofisticadas para eu poder entrar no estado interno que eu quero. Eu posso escolher o estado que eu quero estar. Eu estou falando com você aqui agora. Estou mostrando para você que é possível você assumir o controle, para que você se torne uma pessoa melhor no que diz respeito à sua biografia. Ajude o seu biógrafo a descrever aquilo que você é. Você é um ser único. Você é um ser único. Você precisa entender isso. Você precisa... Um livro muito interessante para finalizar, a gente vai finalizar agora, na PNL, que se fala muito... Livros muito bons para vocês lerem. Crenças. Esse livro aqui fala de como nós criamos as nossas crenças, como elas estão estruturadas dentro de nós, como que elas são disparadas para que a gente entre em um estado muito interessante. Tem PNL até para vendas. Quer vender mais, ser mais persuasivo, ter uma comunicação interna melhor, ter uma comunicação mais congruente, ter ética, enfim, tem PNL para vendas. Saúde, PNL e saúde, mostrando aqui, sabe, tudo, como você pode trabalhar a questão da respiração, como você pode trabalhar a questão de buscar perda de peso, ganho de peso, melhorar a sua respiração. Tem um ditado que eu não sei quem foi que disse, e que eu acho muito engraçado, que diz que se você se nós aprendêssemos a respirar, nós quebraríamos a indústria farmacêutica. Não sei quão verdade há nisso, mas uma coisa eu sei. Se você aprender a respirar, a partir de hoje, você melhora a sua vida. No que diz respeito à cognição, no que diz respeito ao sono, no que diz respeito à lucidez. Porque nós não respiramos com consciência. Nós respiramos como? Normal. A gente caminha por aqui, a gente vê quem ensinou você a respirar. E a pergunta é, preciso aprender a respirar? Sim, nós precisamos aprender a respirar. Para que a gente tenha o quê? Mais força. Aprenda a respirar. Hidrate-se mais. Beba mais água. Cuide da sua vida. É isso que esse mini treinamento tem como objetivo. Mostrar a você que pequenos ajustes, pequenas mudanças que você faz no seu dia a dia, você ganha o jogo no médio prazo. Não busque mudanças muito grandes. Faça pequenas mudanças. Seja consistente.
falo para o meu filho sempre. Seja consistente no pouco. É o que a Bíblia fala. Se você é fiel no pouco, sobre muito você será colocado. O que é ser fiel no pouco? Ser consistente nas pequenas coisas. E acima de tudo, ser intencional. Se você quer ganhar o jogo, você precisa ser intencional. E ser intencional é ser consciente de tudo que você faz. Tudo que você for fazer, seja consciente. Calçar um sapato, colocar uma roupa, descer o elevador. Se você fizer isso de forma consciente, que nosso cérebro automatizou tudo, tudo você faz automatizado, se você resgatar a intencionalidade, você começa a ser mais senhor de si mesmo e a vida vai ficar muito mais fluídica, muito mais leve, muito mais tranquila e muito provavelmente você vai querer aprender mais e mais ferramentas da PNL. Pessoal, eu não sei aqui, já temos quase uma hora desse nosso bate-papo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que esse é o momento que eu vou deixar vocês fazerem, para que na sequência a gente finalize. Tereza está perguntando como instalar âncoras para enfrentarmos aí. Âncoras é uma das ferramentas mais instigantes e mais práticas da PNL. Âncoras é quando você entende que você já possui algumas, aquilo que eu falei agora há pouco, você passa em um semáforo, você vê os sinais mudando, aquilo é uma âncora. Você vê uma sirene, você vê o plim-plim da Globo, tudo isso são o quê? Marcadores. Plim-plim, está dizendo o quê na Globo? Está mostrando que você vai na sequência ter que, vai ter um intervalo, vai haver um intervalo. São âncoras. Essas âncoras são autoimpostas, né? Elas são colocadas em nós. Nós podemos instalar em nós âncoras, para que a gente possa disparar essas âncoras. É uma técnica complexa, não dá para falar abertamente assim, facilmente como você instala uma âncora, mas basicamente é o seguinte: como é que você instala uma âncora? Você pega uma informação, um registro do passado, de algum momento muito bom que você experimentou, não importa qual seja o momento, de alegria, claro, de preferência, e nós ensinamos você a melhorar essa experiência visualmente, internamente, nós ensinamos você a melhorar essa informação, esse registro, e quando você está em um ápice, nós instalamos essa âncora. E aí nós fazemos esse processo 10, 15 vezes, até que quando você faz novamente, aquela sensação ela é rebocada, ela é trazida para o seu momento e você entra naquele estado, só que de uma forma muito mais ampliada e você avança. Às vezes você precisa, um exemplo, entrar em uma reunião, você está frágil, você está inseguro, você não está... É claro do que vai acontecer ali. Se você tem uma âncora de confiança instalada, o que você faz? Você dispara ela. Quando você aperta, você tem várias formas de você fazer a ancoragem. Quando você dispara ela, você imediatamente, instantaneamente, você lembra, você traz, não só lembra, mas como você traz todas as sensações. E como você fez isso e você melhorou aquela sensação, você naquele momento, ela é o ganho que você precisa para você entrar naquele contexto e fazer o que você precisa fazer de forma, né, persuasiva, confiante, porque você só pode fazer as coisas bem feitas se você fizer com confiança. Se você fizer titubeando, por mais, imagina um cirurgião fazendo uma cirurgia sem confiança. Não vai dar, não vai prestar. Confiança. Confiança é o que nós precisamos no dia a dia para fazer as coisas. E quando você precisa ter confiança o dia todo? Não. Há momentos de fragilidade que você pode experimentar. E é bom que você experimente momentos de fragilidade para você reconhecer que você é uma pessoa, né, mortal. Mas você precisa de momentos de confiança. Por exemplo, você precisa de momentos de persuasão. Olha o que eu fiz aqui agora aqui. Estou disparando uma âncora. Para quê? Para me manter o ritmo do quê? Do que eu estou entregando para vocês aqui. Então, quando nós fazemos um treinamento em PNL, nós gastamos praticamente meio dia ensinando o que é âncora, depois instalando o âncora, depois disparando o âncora, testando, até que a pessoa aprende. Uma vez que ela aprende, ela faz por conta própria e aí é uma maravilha. Quando você tem âncoras instaladas para você, vai falar diante de um público, vai falar diante de uma plateia. Você não precisa
ter segurança e confiança o tempo todo, mas naquele momento você precisa estar confiante. É ou não é? Daí a importância de você colocar, ter uma âncora e instalar uma âncora. Na sexta-feira eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma corredora australiana que ganha disparadamente a corrida, ainda que ela não era nem a favorita, mas porque ela tinha feito o quê? Ela tinha instalado uma âncora, e várias âncoras na verdade, acho que foram 3 âncoras. Ela dispara essas âncoras antes da corrida e ela ganha de disparada. Os atletas olímpicos, os nadadores, eles são mestres em fazer isso, em instalar âncoras e disparar âncoras, né? Assim, mas tem que mostrar para que vocês entendam o potencial que há nisso. Mas é isso, âncoras, ensaio mental, ponte ao futuro, criação de novos comportamentos, são várias as ferramentas que você pode usar no dia a dia para que você possa melhorar a sua habilidade. Se você melhorar a sua habilidade de comunicação interna, pensando aquilo que você quer pensar, sentindo aquilo que você quer sentir, ver aquilo que você quer ver, você está ganhando o jogo no seu dia a dia. A PNL busca trazer para você o controle do seu cérebro. A PNL busca trazer para você o manual do proprietário, entregar para você o manual do proprietário, para que você possa usar o seu cérebro ao invés de você ser usado por ele. Você provavelmente está sendo usado pelo seu cérebro quando você fica ansioso, quando você fica se sentindo culpado, quando você fica se sentindo não merecedor e por aí vai. Pessoal, eu vou finalizar nossa live. Quero agradecer a todos vocês por esse tempo que vocês estiveram aqui comigo, tá? E como respirar melhor. Respirar melhor, olha, você pode fazer isso. Respira 4 segundos. Segura 8. Solta 4. Começa assim, começa respirando de forma intencional. Começa mexendo com a sua fisiologia. Quando nós éramos bebê, lá atrás, bebezinho, era muito diafragmática a nossa respiração. Bebê, se você observar um bebê no bercinho ali, ele tá respirando onde? Pelo diafragma aqui, ó, pela barriga. O que acontece? Daqui a pouco, está começando a ganhar idade, ele transfere para o tórax. E aqui é muito limitado. Respirar pelo tórax é muito limitado. Então, faça uma respiração plena, puxando, né? Vem puxando, vem subindo e solta. Faça isso várias vezes ao dia. Comece a melhorar a sua respiração, comece a melhorar a sua fisiologia, a forma como você senta, a forma como você anda, e você vai ver que você vai começar a mexer também nos seus estados internos. É quase que uma mágica. Quando você mexe no seu corpo, você mexe também na sua mente, nos seus pensamentos, no seu estado interno. Yoga faz isso, exatamente, né? O yoga tem essa grande vantagem de você trabalhar a respiração. Já há mais de 4.000 anos, nós sabemos que a respiração, né? Os yogis já faziam isso, né? A questão da respiração, da importância de você respirar bem. Nós temos controle sobre poucas coisas no nosso corpo. Você não tem controle sobre o seu coração no que diz respeito a fazer parar. Você não tem controle sobre a sua respiração no que diz respeito a você não respirar mais. Mas você tem controle no que diz respeito a você escolher como você quer respirar. Escolha como você quer respirar. Comece assumindo esses pequenos controles sobre o seu corpo, sobre a sua fisiologia, amando o seu corpo, aceitando o seu corpo, mudando as suas mensagens, mudando os seus diálogos internos, minimizando os seus diálogos, para que você possa, com isso, ter uma vida melhor. Vou finalizar lendo um último insight aqui do livro, para nós finalizarmos, tá bom? É um pouquinho grande, mas vamos lá. Seja generoso. Quando você decide praticar generosidade, coloca em movimento e possibilita que forças intangíveis e poderosas cerquem sua existência. Fique atento à lei do semear e do repartir, pois são elas que farão você penetrar no mundo da abundância. Na sociedade em que vivemos, sempre existiram 2 forças em oposição, a abundância e a escassez. Onde você detiver o seu olhar,
ativará uma dessas duas possibilidades. Fale sempre da miséria e infalivelmente obterá a mesma. Estenda um olhar sobre a planície e deseje ver e viver uma vida de grandes possibilidades e atrairá a abundância. Ela então o cercará. Sempre foi assim. É preciso treinar sua mente, criar a imagem daquilo que deseja e ter a expectativa de que irá alcançar. Você se torna aquilo que continuamente pensa ser, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Vivemos em uma sociedade orientada para o consumo e para as conquistas. Você precisa urgentemente reprogramar-se. A força gravitacional deste consumo puxa todo o seu ser para uma vida externa baseada apenas naquilo que você vê, toca e sente. Daí o porquê de um vazio que muitos experimentam e não conseguem se desvencilhar. Somente você pode fazer declarações poderosas a seu respeito. Faça-as então. Redija nos próximos dias a declaração universal de quem você é, deseja ser e será. O agora pode ser o marco da virada em sua vida. É preciso apenas desejar, acreditar e ter a expectativa de que milagres acontecerão. E por falar em milagres, deseje-os. Acorde todas as manhãs na grande expectativa de que eles o alcançarão. E ao dormir apenas diga, talvez não tenha sido hoje, mas pode ser amanhã. Eis o segredo. Esse é o Insight 78. Ok? Meu livro, Perdedor Genial. Tá, manda depois os títulos dos livros. Tá, vou deixar depois. Na sexta-feira a gente vai dar aqui novamente. Aí já vou deixar um PDF para vocês com todos esses livros, para que vocês possam começar a engatear nesse mundo da PNL, para quem ainda não conhece, e poder experimentar na prática as mudanças. Tá bom, pessoal? Muito feliz por vocês estarem aqui.